Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com minha destra fiel. Com a leitura de Isaías 41, verso 10, eu quero cumprimentar a Igreja Batista Pão e Vida com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E também a todos irmãos e amigos que tiveram a oportunidade de estar vendo essa mensagem. Para mim, foi um grande privilégio, um grande prazer poder estar ocupando esse espaço. Nós estamos passando por um momento de turbulência, onde as igrejas estão com as portas fechadas. Mas a palavra do Senhor continua viva, eficaz nos nossos corações. Por isso eu quero fazer um agradecimento especial ao nosso pastor Dejamar, por ter nos permitido de estar passando essa mensagem. Que Deus te abençoe, pastor Dejamar. E nós sempre oramos pela sua vida, pelo belíssimo trabalho que tem feito naquela igreja. Nós temos certeza que o Espírito Santo tem falado na sua vida ali na Igreja Pão e Vida. Irmãos, nós vamos começar a nossa mensagem de hoje. Nós vamos estar meditando, estar lendo no Salmo 121. Quem quiser a oportunidade, possa estar abrindo suas Bíblias no Salmo 121. Diz o seguinte: elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te mostrará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Amém. O tema hoje da nossa mensagem é o socorro na hora exata. Vamos nesse momento abaixar nossas cabeças, vamos falar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai de amor, mais uma vez, Senhor amado, nós nos colocamos na tua presença, ó Deus amado. E não estamos fazendo isso, ó Deus amado, porque nós sabemos ou conhecemos alguma coisa. Mas estamos fazendo isso na certeza, ó Deus amado, da direção, da unção do teu Espírito Santo na nossa vida, ó Deus amado. Por isso, Senhor amado, nós entregamos as nossas vidas diante de ti, ó Deus amado. Não permita, ó Deus amado, que nós venhamos falar de nós mesmos, mas que o teu Espírito Santo, neste momento, possa estar nos envolvendo, ó Deus amado, possa estar nos direcionando, ó Deus amado, para falar não aquilo que eu quero, mas aquilo que tu tem preparado para nós nessa noite, Senhor amado. Eu te agradeço por essa oportunidade, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. O socorro na hora exata. O Salmo 21 é um salmo de Davi. E é um salmo, meus irmãos, que eu gosto muito dele, porque ele tem uma profundidade muito grande. Ele é um salmo mais bonito e mais profundo, um dos salmos mais bonito e mais profundo da Bíblia. Não porque todos não são bonitos, são profundos, mas esse salmo, a profundidade dele, por quê? Porque ele vai mostrar a ação do rei Davi, como o rei Davi agia perante os problemas. Dá uma ideia de nós sabermos como que era a vida daquele líder, daquele rei. Então são dois salmos que eu acho interessante do rei Davi. É o 121 e o 51, onde ele expressa realmente a sua dependência no Criador. O salmista, esse salmo, ele começa com uma pergunta e com uma resposta. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E logo em seguida,
ele já traz a resposta. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O salmista não via confiança em seu exército. Nós sabemos que o rei Davi tinha um exército muito forte. Israel tinha o povo dedicado à guerra ali para exercitar. Mas a confiança dele não estava no seu material bélico, nos seus cavalos grandes, mas sim no Senhor Jesus. Então ele não confiava no seu exército. Ele sabia que por si só não era capaz de vencer os seus inimigos. Ele tinha essa consciência, meus irmãos, que ele sozinho, apesar de ter tido uma experiência muito grande, de ter combatido ali com o rei Golias. Ele era uma pessoa de estatura baixa, o rei Golias um gigante, e ele foi ali e venceu aquele rei. Mas isso não subiu na sua cabeça, isso não subiu no seu ego, porque ele sabia que tudo aquilo lá foi feito porque ele dependia de Deus. Ele tinha consciência que somente em Deus, o Eterno, era capaz de dar a segurança e livrar de todo o perigo que assolava. Como eu disse aqui, ele sabia que todo aquele sucesso que ele teve foi na dependência de Deus. Não foi porque ele era um homem forte, era um homem guerreiro, mas porque Deus estava ao seu lado. Esse Deus é simplesmente o que fez o céu e a terra. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Olha que coisa maravilhosa. O Deus que nós confiamos, ele simplesmente fez o céu e a terra. Ele é dono de tudo. Então ele conhece tudo. Ele sabe todos os nossos passos. E não tem pessoas mais qualificadas para estar nos ajudando do que o nosso Deus. É interessante, irmãos, que nós vamos passar a fazer uma análise de como Deus tem protegido o seu povo. Nós temos o exemplo aqui, sai um pouquinho do texto, temos o exemplo de Moisés. Moisés, ele estava ali quando Deus o capacitou, o chamou para tirar aquele povo do Egito. Moisés era um homem só, ele estava praticamente só, sem uma arma. E o Egito estava com um bélico muito grande. E ele chega para o Senhor, como que eu vou conseguir? Eu não sei nem falar. Mas Deus, olha, eu sou o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Eu sou aquele Deus que agiu desde o passado. Então não temas, porque eu estarei contigo. E interessante que eu acho uma coisa muito interessante nesse texto, é quando o Moisés fala assim, Senhor, peraí, quando eu chegar para aquele povo, o que eu vou falar? Quem me mandou? Ele fala, eu sou o que sou. Não precisa justificar para o seu inimigo. Não precisa ficar justificando para o seu inimigo quem é Deus. Porque ele realmente age na nossa vida. Eu acho muito interessante essa parte de Moisés, porque ele fala, eu sou o que sou. E realmente, irmãos, nós vimos quantas maravilhas foi feito na vida de Moisés para tirar aquele povo do Egito. É Deus agindo no passado, é Deus agindo na vida das pessoas. Ele é um Deus que está acima de todos os nossos problemas, irmãos. Que maravilha! Não tem limite para o nosso Deus. Ele está em cima de tudo, independente do problema. Deus está acima de todos os problemas. O salmista não tinha a preocupação de ser esquecido pelo Senhor. O verso 4 e 3, ele diz o seguinte, olha o que diz o verso 3 e 4. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Então essa confiança de Davi, de não ter problema, não, o Senhor não vai esquecer de mim. O Senhor não vai esquecer do rei Davi, porque o Senhor, ele está 24 horas ao nosso lado, nos protegendo. Então, momento algum, meu irmão, Deus esquece do seu povo. O rei Davi não enxergava a confiança em instrumentos naturais.
apesar de ter um exército muito capacitado. Ele tinha consciência que por si só não era capaz de garantir a segurança. Ele tinha essa consciência que só em Deus ele tinha podia vencer essas lutas. Só Deus realmente que pode nos ajudar. Não adianta, irmãos, nós ficarmos correndo. Temos que refazer muitas precauções, mas só diante do trono do Senhor. Só o Senhor realmente pode nos dar essa segurança. É um Deus que nos traz segurança. O nosso Deus é um Deus que nos traz segurança. Nós podemos ver lá, hoje o povo está sem segurança. Hoje não existe um lugar totalmente seguro. Onde você vai, você está arriscado a ter esse problema. Eu tive uma experiência agora com um amigo meu, uma pessoa até bem de situação. Ele, por causa dessa quarentena, ele se trancou dentro de casa. Ele não vou sair para lugar nenhum. Então até a sua alimentação tinha uma determinada pessoa que ia lá e buscava a comida para ele, buscava alimentação para ele. E ele se enclausurou dentro da sua casa, já de seus 86 anos, mas ele foi sentar na cadeira, ele caiu e quebrou a bacia. Então nós estamos vendo que não há segurança no ser humano. A única segurança que está no nosso Deus. Então hoje você está inseguro. Em qualquer lugar que você for, você está inseguro. Porque a segurança só tem quando nós depositamos essa confiança no nosso Deus. Estamos vivendo um verdadeiro caos. Não sabemos qual será o resultado de tudo isso que vai acontecer. Às vezes eu fico pensando assim, o que vai acontecer? O que será o dia? Uns falam assim, não, mas o problema maior vai ser depois que passar esse surto. Problema financeiro, o caos financeiro. Então nós não sabemos, nós temos ideia o que vai passar. E me lembra, quando a gente vê essa ideia, eu me lembro do texto de Abacuque. Vamos abrir lá, Abacuque 3:17. Quem quiser abrir sua Bíblia, tá? Abacuque 3:17. Diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha vida. Olha que mensagem maravilhosa de Abacuque, irmãos. Abacuque também estava vivendo uma situação terrível. Abacuque também estava vivendo um caos ali naquela época. O povo, meus irmãos, tinha afastado do Senhor. Os líderes, o povo até que estava próximo do Senhor, mas os líderes tinham afastado do Senhor. Ali, irmãos, não estava diferente de hoje. Os juízes, as autoridades estavam toda corrompida. As pessoas iam com determinada coisa para ser julgado, era julgado em provisão do que ele oferecia. Então o mundo estava num caos ali. E Abacuque ali ficou chateado. Mas Deus fala para ele, olha Abacuque, independente. E o interessante é que Abacuque vira para o Senhor e fala assim, Senhor, tudo bem. O país está corrupto, mas você ser subjugado por pessoas mais corruptas do que eles. Aí Deus fala para Abacuque, Deus mostra para Abacuque, e chega a esse ponto. Não importa, Abacuque, como está a situação, não importa como está, se a lavoura não vai produzir nenhum mantimento, se o povo vai sentir falta. O importante é que nós temos confiar no Senhor da provisão. E o Senhor, irmãos, Ele não falha na nossa vida. O Senhor, Ele não falha no ser humano, irmãos. Então depende do quê? De nós realmente confiarmos. Abacuque sabia que, independente da situação, ele confiava no Deus que fez o céu e a terra. Abacuque tinha essa confiança também, irmãos. E todos os homens de Deus
que tiveram essa confiança, eles foram vitoriosos. Voltando ao texto, irmão, Davi era um homem cheio de defeitos, falhas, mas que foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Olha que coisa, irmãos. Davi era um homem cheio de defeitos, errava muito. Mas o que acontecia? Ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Esses dias para trás me inquietou esse estudo, me inquietou essa passagem. Mas por que, Senhor? Um homem que pecou, até eu brinquei um dia lá na minha igreja, eu disse o seguinte: se eu fosse, quando Davi se prostituiu com Betseba, que ele acabou mandando, pondo o esposo dela para ser morto, eu brinquei na minha igreja. Se eu fosse investigar, como policial civil, se eu fosse investigar a vida de Davi, eu tinha jogado nele uns 30, 40 anos de cadeia, irmãos. Porque o crime dele foi grave. Aí isso me inquietou. Por que, Senhor? Porque Davi, sendo esse homem perfeito, o Senhor realmente considerou como segundo o coração de Deus. Mas a diferença de Davi, que era a sua fé e a sua confiança em Deus. Essa que era a diferença de Davi. Ele errava, sim, como todos nós erramos. Mas a confiança, a fé, a deixar Deus agir na vida dele. E aí eu fui ler a vida dos reis. Eu comecei a estudar sobre a vida daqueles reis. Todos os reis falharam com o Senhor. Todos os reis procuraram os outros deuses. Todos os reis deixaram o pecado entrar na nação de Israel. Davi não, irmãos. Davi, ele tinha um comprometimento tão grande com Deus, que apesar dos seus erros, mas quando ele voltava para o Senhor, a sua confiança ao Senhor, ela era profunda, ela era realmente do fundo do seu coração. Então isso que diferenciava Davi. Lá no Salmo 37, 5, diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais ele tudo fará. Essa que era a confiança de Davi. Essa é a confiança fundamental em nossos relacionamentos com Deus. Isso tem que ser, irmãos, a nossa confiança. Olha que profundidade, irmãos. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E confia nele. Entrega. O que é entregar, irmãos? É o deixar Deus agir na nossa vida, irmãos, sem restrição. Me lembrei agora de uma ilustração, nós estamos chegando ao final já, de uma ilustração de um equilibrista. Ele amarrou uma corda, um cabo de aço, de um prédio no outro. E aquele equilibrista passou, foi lá e voltou. E a multidão aplaudiu ele. De repente, ele pegou um carrinho de mão e fez a mesma coisa. Foi lá e voltou. E todo mundo aplaudiu. E, a certa altura, ele diz o seguinte: quem acredita, quem confia que eu faço de novo? Toda a plateia aplaudiu. Confiando, sim. Ele falou assim: quem quer entrar dentro do carrinho e ir comigo? Maioria, nenhum. Não houve um voluntário que fizesse aquilo. Muitas vezes, irmão, nós estamos fazendo isso. Nós dizemos que confiamos. Nós falamos que, olha, eu confio no Senhor. Nós até choramos. Mas na hora que vem as dificuldades, na hora que vem as lutas, nós nos resguardamos, nós nos recuamos, nós não entregamos. E esse salmo diz o seguinte: entrega teu caminho ao Senhor. O que é entregar? Deixar nas mãos do Senhor e confia nele. O mais tudo ele fará. E o mais tudo ele fará. Interessante, irmãos, que é isso que tem a ser a nossa atitude no dia a dia de hoje. Nós vimos, irmãos, como eu disse no começo, nós estamos passando por um momento muito turbulento, de muito problema, de muita falta de certeza no mundo. Temos que tomar providência? Temos sim, irmãos. É bíblico nós fazermos nossa parte.
É bíblico nós tomarmos toda atitude. Agora, o que não é bíblico é nós desesperarmos. Porque quando nós desesperamos, nós deixamos de confiar no Senhor. E para encerrar, irmãos, eu quero ler Filipenses 1, 21. Filipenses 1, 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Certa vez, morreu um pastor Adelino, um pastor muito amigo meu, que me acompanhou a todo tempo na minha trajetória cristã. E eu fiquei muito chateado com a morte dele. Fiquei muito triste. E liguei para Samuel. E Samuel, você lembra do pastor Adelino? Ele falou, lembro, pai. O pastor Adelino morreu. E ele percebeu que eu estava muito chateado. Ele virou para mim e falou assim, pai, o que nós fazemos aqui na terra? É preparar para ir para o céu. Nossa atitude, nosso deixar a nossa vida mundana, viver para Cristo, é essa preparação para ir para o céu. O apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha essa convicção. Ele sabia que viver era bom, não é ruim viver, mas morrer era lucro, porque quando ele morresse, ele estaria com o Criador. Por isso que o apóstolo Paulo não temia as dificuldades, os momentos difíceis que ele passava. E ele foi morto degolado. Ele não teve uma morte bonita. Então assim tem que ser a nossa atitude, irmãos. Independente do que vai acontecer. Independente se eu vou pegar o coronavírus, se eu vou sarar, se eu vou morrer. O importante é que se eu morrer, eu estarei na presença do meu Deus. É essa consciência que nós temos que ter como cristão. É essa consciência que nós temos que ter como ser humano. Que viver é muito bom, mas viver para Cristo. E morrer é a preparação, é o resultado de tudo que nós preparamos para chegar ao Senhor. Então, viver com Cristo, morrer é lucro. Que Deus nos abençoe, que Deus complete na sua valiosa bondade esta mensagem. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado, que Deus o abençoe.